Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e dessa vez trazendo para vocês um trecho do livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, que fala sobre o inconsciente e o consciente, uma parte importante do ser, onde é armazenado todas as experiências que se tem a nível inconsciente, que equivale aos corpos sutis, isso numa visão mais abrangente, mais profunda, mais sutil, e que se manifesta em vários momentos da vida de cada um, conforme a situação que cada um vive. Essa parte inconsciente registrada nos corpos sutis chega até o cérebro físico e traz informações de coisas que já vivemos em outras vidas e que ficam armazenadas nesses corpos sutis, já que o cérebro físico obviamente é perecível. Então Joana de Ângeles comenta exatamente isso, onde ela diz: nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações dos diversos períodos da evolução, considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica, mesmo com a sua incomum complexidade. Seria atribuir-lhe funções e possibilidades divinas, superando a sua constituição humana. A respeito de um arquivo extracerebral formado por uma maquinaria energética centrada no self ou espírito, cujo campo de informações é infinito, torna-se muito mais factível e racional. Então, justamente ela coloca aqui que a armazenagem do nosso conhecimento vivido ao longo de várias encarnações, desde o reino nominal, porque as experiências vividas nos reinos infra-humanos não são consideradas, não são registradas, porque o ser ainda faz parte de uma alma-grupo, ainda está inserido num nível sem consciência. Então, no momento em que o ser começa a se manifestar, a sua mônada começa a se manifestar no nível nominal, no reino nominal, existe um armazenamento de todas as experiências vivenciadas a nível do corpo astral, a nível do mental superior, do mental inferior, do mental superior, são os corpos inferiores, mas também fica registrado no corpo búdico, no corpo átmico e no monádico, sendo que esses três últimos são os superiores. Então toda a vivência que a gente já teve, todas as experiências que a gente já teve, desde aquela primeira encarnação de alguns milhares de anos atrás, está armazenado nesses corpos. E aí, quanto mais o ser evolui, mais ele vai trazendo essa bagagem à tona. Enquanto o ser é ainda pouco evoluído, a tendência de ele trazer essa bagagem armazenada com teor negativo é muito forte, porque justamente o ser ainda é pouco evoluído. Mas com a evolução do ser, evolução interna, evolução dos seus corpos sutis, dirigida pela mônada, o ser vai atingindo então níveis mais elevados, e aí a armazenagem, a memória, a lembrança fica enfatizada, focada nas experiências positivas, naquele conteúdo que é útil e que vai acrescentar algo na evolução do ser. Então ela continua dizendo assim: exteriorizados pelo inconsciente através dos sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador, efeitos naturais das ações morais perversas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. Então é aquilo lá que eu comentei agora. Enquanto o ser ainda tem um
nível de frequência baixo, é pouco evoluído, ele vai trazer essas bagagens armazenadas nesses corpos sutis que vai, conforme o momento, chegar no cérebro físico. É como fazer um download. Essas informações chegam no cérebro físico e o ser passa a revivenciar essas informações, muitas vezes, que nem ela diz ali, de conteúdo perturbador, porque ainda o ser está muito pouco evoluído, muito pouco focado em algo maior, ele está pouco desenvolvido a sua mente, sua psique, para conseguir atingir outros níveis ainda. Mas, como eu disse antes, no momento que o ser começa a evoluir mais, essas experiências, esse fluxo de informação que chega até o cérebro físico começa a ser um fluxo de informação bem positivo, esclarecedor, com conteúdo positivo que vai trazer algo a mais para o ser e que ele vai conseguir se manifestar de uma forma melhor, mais feliz, mais harmônico. Então ela continua dizendo: graças a esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhes facilitam as comunicações por oferecer-lhes o material hábil para a decodificação do seu pensamento através dos neurônios e de alguns chakras, especialmente do coronário. Não houvesse no médium os recursos primordiais que podemos considerar como informações adormecidas, fruto das experiências pessoais antes vivenciadas, tornar-se-ia muito difícil a ocorrência dos fenômenos psicofônicos, psicográficos e artísticos, na sua grande variedade, que necessitam de impressões correspondentes às ideias que serão exteriorizadas pelo comunicante espiritual. Então aqui ela fala que, justamente por ter toda essa armazenagem, né, dos corpos, de toda a experiência vivida pelo ser nos corpos sutis dele, isso permite que há essa ligação entre os corpos sutis via chakras com o corpo físico. E isso faz que, principalmente, como ela diz aqui, o chakra coronário, porque é o principal, é ligado à parte mais elevada a nós, ligado ao chakra coronário, no caso, ligado à glândula pineal, e o chakra frontal ligado à pituitária. E que nem ela diz aqui, se não houvesse no médium os recursos primordiais, então todos nós somos médiums, porque a gente está com um corpo físico no mundo material, mas os nossos corpos sutis acessam um mundo extrafísico, um mundo espiritual, um mundo sutil. Então, na verdade, nós somos médiuns, nós somos mediadores entre um plano e outro, mesmo sem querer ser, mesmo sem acreditar, mesmo sem se dispor a procurar conhecimento ou trabalhar diretamente com a mediunidade através de alguma prática mediúnica, como a psicografia, que nem ela cita ali, a psicofonia, que seria a incorporação, e alguns fenômenos artísticos. Muitos artistas criam suas obras e, por captarem informações, coisas que vêm do plano sutil, e eles nem se dão de conta que eles estão sendo médiuns. Eles captam do plano sutil e passam através dos chakras, através dos corpos sutis, chakras, cérebro físico, e aí se manifesta a obra. Mas também nos contatos psicofônicos, psicográficos, quando o médium de fato se mantém de fato elevado, concentrado, mantém uma vida moral melhor possível, mais elevada, mais equilibrada, sem vícios, tudo isso vai dar uma qualidade na manifestação mediúnica, coisa que hoje em dia se vê muito pouco, porque as pessoas acham que o fato de fechar os olhos e sair falando ou sair escrevendo mensagens
já é uma manifestação mediúnica, quando na verdade existe toda uma necessidade de preparação do próprio ser, de elevação do ser, e onde ele consegue fluir as informações captadas do plano superior, considerando que hoje em dia as informações espirituais vêm do plano superior, já que as zonas inferiores foram removidas. Sei que muitos não acreditam nisso, não aceitam essa ideia, mas pelo que eu percebo, o grupo que eu faço parte e outros grupos também que existem hoje já percebem que não existe mais zonas inferiores, nem obsessores, nem espíritos ruins, negativos, porque foram removidos nesse processo de limpeza do planeta. A partir de 2005, as últimas zonas inferiores foram removidas. Eu tenho vídeos, inclusive, anteriores que falam sobre isso. Se vocês procurarem no meu canal ali, na lista de vídeos ou na playlist, vocês vão ver que eu falo especificamente dessa remoção das zonas inferiores, a limpeza planetária, inclusive em vários vídeos. E então o que um médium pode hoje captar? Informações do seu mentor espiritual ou mentora, informações de um mentor que coordena um grupo, um trabalho, e passar isso de forma assim fiel depende muito do médium, depende muito da pessoa que está ali nessa função, porque daí ela terá que ter bastante concentração, ela terá que ter bastante dedicação, ela terá que ter bastante conhecimento, bastante humildade, uma vida moral bastante equilibrada, para que quando ela se eleve, ela entre em um processo de elevação, por exemplo, através de uma meditação, ela consiga captar realmente toda uma informação superior e passar essa informação para as pessoas, para orientar as pessoas. E aí se manifesta as diversas mediunidades, né? Então ela continua dizendo: todos vivem sob os estímulos das aquisições anteriores, que se exteriorizam como necessidades evolutivas, ao mesmo tempo impondo no processo da reencarnação os mecanismos educativos para o espírito liberar-se de si mesmo, do ego, das paixões dissolventes, assim crescendo no rumo da plenitude. Então, realmente, essa bagagem que cada um de nós traz é extremamente positiva, extremamente benéfica, quando o ser desperta para um nível de consciência onde ele toma consciência que quer evoluir, ele toma consciência que os aspectos inferiores dele e do mundo não lhe interessam mais ou não lhe interessam tanto, e aí ele começa a fazer um caminho ascensional e ele vai, que nem ela diz aqui, vai liberando-se de si mesmo, vai se liberando dos egos, das paixões dissolventes, que só geram mais sofrimento, mais desequilíbrio no ser humano. E aí ela continua dizendo no subtítulo "O Alvorecer da Consciência", um trecho que ela diz: o self, que é o próprio ser, o próprio espírito, preexiste a composição física do ser humano, é possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. Então, justamente, o arquétipo primordial que ela fala seria um modelo inicial que o ser adquiriu a partir do zero, momento que ele se manifestou no reino luminal como uma energia individualizada, como uma mônada individualizada. Ele começará então
a se manifestar através do embrião do ego, como ela diz aqui. E esse ego inicialmente é fundamental para a evolução do ser. Quando o ser atinge um nível de evolução maior, o ego passa a ser um incômodo, passa a ser um atrapalho, e aí o ser começa, tomando essa consciência, ele começa a se livrar do seu próprio ego, ele começa a se trabalhar interiormente para que o ego simplesmente seja desfeito, seja aniquilado, seja enfraquecido, vamos dizer assim. Porque o ego, ele é inferior, ele é bom quando o ser é inferior, ele é útil quando o ser é inferior. No momento que o ser já desperta para outros níveis, o ego passa a incomodá-lo. Então ela continua dizendo, procedente de um mundo original constituído de energias especiais, que também nele se encontram, no começo mergulhado na inconsciência do si mesmo, que nele predomina, somente a pouco e pouco se vai conscientizando. Então, justamente pela experiência acumulada, o ser vai se conscientizando do que ele realmente é. Então ele já não se identifica mais com as coisas inferiores lá pelas tantas, e ele busca se identificar justamente com as coisas que são superiores, as coisas que são mais elevadas, mais sutis. E aqui ela continua dizendo, as lembranças originais da sua procedência elaboram símbolos que ele constituem inconsciente recurso de apoio psicológico, aos quais recorre e por meio deles se expressa, elaborando conteúdos e apresentações mais profundas de manifestação, até alcançar o abstrato e libertar-se, podendo superar os conflitos e tormentos que o acompanham desde as fases mais primárias do processo de conscientização. Então, com certeza, quanto mais a pessoa manifesta conflitos, desarmonias, desequilíbrios de comportamento, mais ela é dominada pelo seu ego, menos ela se desenvolveu, menos ela evoluiu. Então, quanto mais o ego dela domina, maior o conflito, maior a urgência do ser se modificar e evoluir e se libertar de tudo isso. Basta a pessoa querer. Nenhuma pessoa é inferior, tanto inferior, que não possa querer mudar, possa querer evoluir. E continuando, ela diz, a conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dolorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar. Nesse momento em que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Isso significa, aliás, isso não significa a inexistência do inconsciente pessoal e do coletivo em predominância, mas traduz que um passo avançado foi conseguido na direção da autoconsciência, do enriquecimento pessoal de valores, da responsabilidade, das buscas bem direcionadas, das necessidades de compreensão e absorção do significado existencial. Então, quando o ser toma essa consciência, ele se conscientiza de todas as virtudes, de nutrir cada vez mais virtudes, vai se inspirar em outros seres mais virtuosos, mais elevados, para seguir o seu rumo evolutivo. E aí ele avança em direção à sua autoconsciência, aquilo que os orientais costumam chamar de atingir o nirvana, atingir o nível sublime de elevação. Os japoneses também falam atingir o satori. Então, continuando a dizer, esse crescimento ininterrupto que vem desde as formas mais primárias, nas quais o psiquismo se encontrava embrionário,
em adormecimento profundo, inconsciente de si mesmo e de tudo à sua volta, carreia de uma para outra expressão de vida as heranças ancestrais de si mesmo, né? Que passam a constituir-lhe o imenso patrimônio para ser decodificado quando, na sua humanidade, o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena, degrau que o erguerá a angelitude, que o conduzirá ao mundo da luz. Então vocês veem aqui que é por isso que os seres de luz, as hierarquias, são sábias, é por isso que eles passam orientações para nós ainda que estamos num nível de evolução em andamento, ainda somos mais inferiores do que superiores na evolução, porque eles acumulam, além do conhecimento, as experiências de todas essas vidas, e com essa experiência eles aprenderam por livre-arbítrio que é necessária a evolução, é necessária a tomada de autoconsciência. Então nada acontece automático no nível da evolução do ser, nada é dado facilmente, senão pela conquista do próprio ser em adquirir esses conhecimentos, tomar essa autoconsciência e colocar em prática tudo isso. E também é por isso que um ser mais elevado, um ser, uma hierarquia, um ser de luz, jamais cairá no erro, jamais voltará a gerar karma, porque ele justamente aprendeu, ele adquiriu conhecimento, senão seria como uma pessoa que... Dá um exemplo bem comum, né? A pessoa fez uma faculdade de engenharia. E aí seria o mesmo que dizer que essa pessoa que fez a faculdade de engenharia chegaria num ponto em que ela não saberia mais como fazer a emenda de um fio. Então é impossível um ser de luz, uma hierarquia que atingiu um nível de conhecimento maior, cair por rebeldia, cair porque quis, por livre-arbítrio, e voltar a ser um ser inferior, como algumas religiões e alguns estudos até falam isso, né? E assim ela continua para finalizar esse trecho: a consciência é, pois, nesse altíssimo valor que o self é o espírito, né, conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Então, quanto mais consciência, menor instinto. Quanto mais consciência, menor o ego. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, a sabedoria da Joana de Ângeles, e comentar com vocês esses trechos para, quem sabe, esclarecer alguns aspectos que às vezes ficam pendentes de dúvidas de todos aqueles que buscam esse caminho espiritual, que buscam se esclarecer e evoluir cada vez mais, principalmente nos dias atuais, onde estamos vivendo toda essa transformação profunda no planeta e na humanidade, onde está sendo feita toda essa mudança energética, consciencial, psíquica, e que afeta a todos. Então é isso. Até o próximo vídeo, até um próximo tema. Até mais.